Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à terceira aula da disciplina de Programação Web Front-End do curso EAD de Sistemas para a Internet da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E na aula de hoje vai ser Protocolos de Comunicação HTTP e HTTPS. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Compreender esses dois protocolos, onde nós temos o HTTP, que nós já conhecemos, já usamos, e provavelmente você já conhece também e já usa o HTTPS. Talvez conhecer não profundamente, mas usar, acho que já usou. O HTTPS é a parte, é a versão do HTTP mais segurança. Por isso o S é de security, de segurança. E aí nós vamos identificar as principais características entre os dois e entender o papel dos protocolos de segurança e integridade dos dados transmitidos na internet. Então, na aula anterior, nós exploramos diversos aspectos fundamentais da internet. Nós vimos diferentes protocolos utilizados que são para garantir a comunicação entre dispositivos conectados à rede. Nós vimos também protocolos que são responsáveis pela troca de informação entre cliente e servidor na web. E um desses protocolos foi o HTTP, onde nós vimos na aula passada que ele serve como base para a comunicação da World Wide Web, do www. Então, hoje nós vamos mergulhar mais nessa questão do como é que funciona o HTTP e a sua versão segura, que é o HTTPS. E esses protocolos que nós vimos na aula passada são chamados de protocolos de aplicação. Então a gente vai entender como que esses protocolos eles garantem essa segurança, por exemplo. Como é que o HTTPS ele faz com que os meus dados sejam seguros? Então, eu apresentei, na verdade, o HTTP para você, onde você deve ter visto né, como é que funciona, para que serve, e a gente vai entrar em detalhes no HTTPS. O HTTP, ele é da forma bem simples, ele é cliente-servidor. Então, o cliente, ele envia a requisição ao servidor e o servidor pega essa requisição e vê, opa, é desse cliente? Beleza, então eu vou responder esse cliente e retorna a informação. Então, o HTTP, que também é chamado de Protocolo de Transferência de Hipertexto, é um protocolo que é utilizado na web para transferir informações. Então, ele opera no modelo cliente-servidor e o cliente envia a requisição, o servidor responde, como eu já havia mencionado. E nós temos os principais aspectos do protocolo HTTP, que primeiro é definição e funcionamento do protocolo HTTP. Então, o HTTP é um protocolo sem estado, que significa que cada requisição é tratada dessa forma independentemente. Então, não tem, eu não considero as requisições anteriores. Eu não conheço, o HTTP não conhece as requisições anteriores. Então, cada requisição que eu faço, ela é única e é naquele momento, eu não tenho um histórico anterior. E ele é baseado no modelo de requisição-resposta, onde o cliente manda uma requisição, o servidor manda uma resposta. Qual é a estrutura de uma requisição HTTP? Então, quando eu entro lá no HTTP www, né, acesso todo um site, eu faço uma requisição. E qual é a estrutura dessa requisição? Eu já mostrei isso aqui na aula passada, espero que você tenha assistido e tenha lembrado agora que a aula passada foi curtinha e essa aqui também vai ser curta, então dá para ver as duas ao mesmo tempo, assim, um após o outro. Então, a requisição do HTTP, eu tenho um método que pode ser get, post, put, delete, que eu expliquei na aula passada. Tenho os cabeçalhos, que eu tenho informações adicionais sobre a requisição, por exemplo, qual é o conteúdo que vai, se eu vou utilizar cookies ou não, qual é a preferência do cliente e assim por diante. E o corpo da requisição, que esse daí é opcional, que contém os dados enviados junto com a requisição, que normalmente a gente utiliza o método POST. Esse método POST você vai ver provavelmente na disciplina de back-end. E aí nós temos a estrutura de uma resposta. Né? A gente tem a requisição, agora nós temos a resposta. Então a resposta que é fornecida para o cliente qual é o status dessa resposta? Deu ok? 200. Deu erro? Não foi encontrado o que o cliente está pedindo? Então 404. Deu algum erro no servidor, o servidor até
a requisição veio para um componente, para um elemento que existe, porém deu algum problema no servidor, deu algum erro lá no servidor. Então, o erro é 500. E aí nós temos os cabeçalhos, que tem algumas informações sobre respostas, como tipo e conteúdo e alguns cookies, e o corpo da resposta, que é a resposta com o conteúdo, o que o usuário, o que o cliente pediu. Então, basicamente, dessa forma, onde o usuário, pela URL, vai lá, acessa no navegador, né? Manda uma resposta para. Deixa eu ver aqui. Então, que tem o usuário, né? Acessou a URL, que tem um navegador, um browser, né? Que faz a requisição HTTP. O servidor analisa essa requisição, verifica se está tudo ok, que aqui nós vamos ter a parte do HTTPS, depois eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide, que tem a parte da segurança, se é esse cliente mesmo que tem acesso a essa informação. E aí o servidor gerencia essa resposta, monta essa resposta e envia para o navegador. Lembra que aqui ó, é o status e os dados da página. Isso aqui vem todo em formato de código, que aí o navegador ele vai interpretar os dados, mostrando ele de uma forma que de uma página que o usuário consiga entender. Então, o usuário recebe aqui. Tá, e a parte de segurança? A parte de segurança nessa questão de HTTP, né? Os bancos de dados, os bancos usam muito HTTPS e muitos sites utilizam HTTPS. Tem até aquele cadeadozinho, né, que fica lá no navegador, lá na URL. Então, esse é o HTTPS, aquele cadeadozinho, onde a parte da segurança, ela é notória, ela é essencial nos dias de hoje. E principalmente para quando a gente trabalha com dados sensíveis. Por exemplo, manipulação de login e senha, manipulação de CPF, manipulação de dados bancários. Então, tudo isso é essencial quando a gente manipula quando a gente manipula esses dados, essa segurança é primordial, ela é essencial. E o que eu preciso para fazer, para entender essa segurança? Primeiro é a criptografia. Então, a criptografia, ele, em termos bem resumidos, certo? Porque a criptografia daria um curso inteiro. Então, a criptografia ele é o processo de codificação dos dados, onde eu tenho várias formas, várias estratégias de codificar esses dados. Então, mas basicamente é pegar os dados que eu leio, por exemplo, eu tenho a minha senha, 123456. Se eu quero criptografar essa senha, eu uso algumas estratégias. Então, nós temos estratégias hash, MD5 e várias outras estratégias, onde ele pega esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e converte para uns números com alfanuméricos, com x, y, z, com não sei o quê, e bota transforma aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6 em uma forma que a gente não consegue entender que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, se a gente pegar aquele dado. Aí, isso é criptografar. Pegar algo, uma informação, um dado, que na verdade pegar um dado que é legível e deixar ele ilegível. Deixar com que uma forma que a gente não consegue mais entender o que está escrito ali. Aí, então, essa criptografia, ela garante que apenas o remetente e os destinatários autorizados possam entender e acessar os dados transmitidos. Porque se eu pego um 2, 3, 4, 5, 6, transformo numa forma ilegível e vou enviar essa forma ilegível, quem vai receber tem que ter a chave para poder converter esse ilegível para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem tem a chave inicial, que é o, digamos, o cliente, ele tem que mandar essa chave para o servidor. Então, o servidor também tem que ter essa chave, para que quando chegar a mensagem do cliente, o servidor ter essa chave e poder verificar esse dado, verificar se esse dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo. Tá? Como eu disse, a criptografia pode ser um curso inteirinho de graduação, certo? Pode ser uma perícia forense, por exemplo. Então, tem muita coisa para ser vista para se entender na criptografia. Então, a gente vai ver só de uma forma bem superficial. E na criptografia, alguns conceitos são vistos no back-end, no server-side, né, na disciplina, quando vai se trabalhar com a programação de servidor. E aí, a autenticação, né? Porque quando eu tenho a parte de criptografar, eu tenho não só criptografia. Quando eu vou fazer um login e senha, por exemplo, eu tenho que autenticar.
Eu tenho que verificar a identidade do usuário e dos servidores que são envolvidos nessa comunicação, nessa interação. E no contexto do HTTPS, a autenticação ela garante que o usuário esteja se comunicando com o servidor correto e não com algum outro servidor. Então, isso aí garante faz com que o cliente esteja acessando o servidor correto, inclusive o documento correto. E isso eu consigo alcançar através de algumas estratégias, principalmente são os certificados SSL e TLS, que são emitidos por autoridades de certificação e que atestam a identidade do servidor. Então, esses conceitos, eles trabalham em conjunto para garantir que a comunicação na web seja segura e confiável, que protege os dados que são sensíveis, né, principalmente os dados do usuário, contra acessos não autorizados, falsificação e adulteração. Então, o HTTPS, ele é uma implementação prática desses conceitos, que fornece uma camada adicional de segurança para garantir a privacidade e integridade dos dados transmitidos na web. Então, o HTTPS ele consegue utilizar, por exemplo, o uso de algoritmos de hash e assinaturas digitais, que é o SSL que eu mencionei. Tá? Então, todas essas técnicas, essas estratégias que eu venho falando, tá lá no HTTPS, que aí eu utilizo de forma segura o envio de informações, o envio de dados que são sensíveis para o usuário. Então, qual a diferença do HTTP e HTTPS? Então já dá para perceber, né? Que o HTTPS ele é uma versão mais segura do HTTP. Ele utiliza criptografia, ele utiliza certificados de segurança, enquanto que o HTTP é só para transmitir dados simples. Mas por que a gente não usa só o HTTPS então? Porque não adianta a gente às vezes ter aquela história, né? Ter um canhão para matar uma mosca. Não tem por que isso a gente utilizar o HTTPS que é um sistema de segurança, um sistema que requer mais código, mais estratégias, que requer mais técnicas especializadas para enviar um texto, por exemplo, para enviar o meu nome, para enviar um comentário. Então não tem por que eu fazer algo que exige, que demanda mais tempo de serviço, que demanda mais recursos de máquina para algo simples. Então, se é algo que é dados sensíveis, beleza, vamos usar HTTPS. Agora, eu vou enviar, por exemplo, o dia de hoje, a data de hoje. Não tem por que usar HTTPS. Tá? Então, qual é o funcionamento de HTTPS? Então, o HTTPS ele utiliza o protocolo de segurança, como eu já falei, chamado SSL-TLS, que estabelece uma conexão segura entre o cliente e o servidor dentro da rede. E esse protocolo, ele criptografa os dados. Então, como eu já mencionei, ele pega aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6 e transforma num número em algo com letras, caracteres especiais e assim por diante. E aí, esse uso desse HTTPS, ele é crucial, ele é extremamente importante para proteger essas informações que são confidenciais, como senhas, coisas bancárias, né? E ele ajuda também a construir uma confiança entre o usuário e os sites. Afinal, já vimos aí várias propagandas de banco, né, na internet para cuidar com as fraudes. Se você entra no site de um banco e não tem aquele cadeado que aparece lá no cantinho da URL, né? Tem que prestar atenção nisso daí. Se nunca prestou atenção, tem que prestar atenção. Porque sites que não são confiáveis não têm aquele cadeado. E, sinceramente, eu não enviaria meu login e senha do banco para um site que não tem aquele cadeado, certo? Principalmente o site do meu banco. Então, se eu entro no meu banco lá e não tem aquele cadeado lá, eu vou achar isso meio estranho, porque tem que ter. É uma questão de segurança. A criptografia, existem várias formas de criptografar dados. Então, a criptografia ele desempenha um papel fundamental na proteção dos dados durante a transmissão, porque existem várias estratégias de criptografar. Aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele pode virar, por exemplo, não é uma palavra, mas um dado com 10 caracteres, um dado com 15 caracteres, um dado com 30 caracteres.
sendo só números, sendo alfanuméricos, sendo só letras. Então, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai converter esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 em algo diferente? É a criptografia. E aí tem várias estratégias, várias técnicas, ok? No caso do SSL-TLS, eles são emitidos por autoridade de certificação. Então, se eu quero botar uma criptografia, um SSL-TLS no meu site, eu tenho que ir atrás, eu tenho que pesquisar quais são as autoridades de certificação que emitem isso daí. E aí, depois de emitido isso daí, depois que eles perceberem que, tá, ok, então o teu site pode ter esse certificado. Então, aí que eles vão autorizar o uso do cadeado, o uso, dizer, olha, eu tenho um certificado de garantia que o meu site é confiável. Mas isso aqui não vamos entrar em detalhes, como eu disse, isso aqui é coisa de back-end. Então, como é que é agora o processo de autenticação? O processo de autenticação, na teoria, ele é bem simples. Tá? Na prática, tem outras nuances, tem outras questões técnicas, mas na prática é bem simples. O cliente vai acessar um servidor, e aí tem a questão da verificação da identidade do servidor pelo cliente. Então, o cliente, quando eu faço essa requisição ao servidor, ele verifica se, peraí, é esse servidor mesmo que eu quero acessar? Em alguns casos, tem autenticação do cliente pelo servidor. Então, às vezes, em algum caso, tem essa dupla segurança, onde o cliente verifica se é esse servidor que eu quero acessar, e o servidor vai verificar, peraí, esse cliente tem autorização para acessar o que ele quer acessar? E isso tudo é feito através do certificado SSL-TLS, durante o handshake. Handshake é nada mais do que aperto de mão. Então, esse handshake TLS, que o servidor apresenta o seu certificado ao cliente, que por sua vez verifica a autenticidade. E pode ter o contrário, onde o cliente vai fornecer o seu certificado e o servidor vai verificar, opa, beleza, então é o correto, pode acessar aqui. Então garante que o cliente esteja se comunicando com o servidor correto e até acessando o arquivo correto. Então a importância dessa implementação, eu acho que não tem nem o que muito mencionar, né? Porque é fundamental para garantir a segurança e principalmente a confiança dos usuários, porque eu não vou acessar um site bancário que não tenha aquele cadeado ali, porque aquilo dali me garante que aquele site ele é confiável, tá? Então, em um ambiente online onde nós temos cada vez mais ataques cibernéticos, hackers querendo invadir, querendo fazer coisas maliciosas, é essencial a implementação adequada do HTTPS. Claro, aquilo que eu disse, não adianta nada eu ter um canhão para matar uma formiga, né? Não tem noção, não tem lógica isso. Então, se eu vou trabalhar com dados sensíveis, beleza, utilizo o HTTPS. Caso contrário, não. Então, as melhores práticas são uso de certificados SSL TLS, né? Então, confiáveis, não é qualquer um, manutenção e atualização regular dos certificados e configuração adequada dos servidores web. Então, ao seguir essas melhores práticas aí de segurança, nós conseguimos, principalmente os administradores de sistemas, eles podem garantir a integridade e a confiabilidade da comunicação web, protegendo tanto os dados dos usuários e assim diminuindo os riscos de violação de segurança. Então, o uso dos certificados, eles são essenciais, né, para garantir, estabelecer uma conexão segura entre o cliente e o servidor. E essa escolha ela é importante. Então, tem que verificar a reputação da autoridade de certificação para garantir, assim, então, um certificado que seja correto. A manutenção e atualização de certificados são importantes. Então, não adianta eu ter um certificado muito antigo, porque cada vez mais tem novos ataques, tem novas estratégias de invasão, de roubo de dados. Então, é essencial que tenha essa manutenção e atualização, tá? Porque a falha em manter os certificados atualizados pode acarretar em interrupções da comunicação segura. Então, assim, abrir uma brecha para possíveis ataques. Como é que faz a configuração adequada? Bem, então, isso inclui
a questão de implementar as práticas de segurança recomendadas, como desabilitar protocolos e algoritmos fracos, habilitar criptografia forte, configurar corretamente os cabeçalhos de segurança HTTP, usar firewall e sistema de detecção de intrusões para proteger contra ameaças externas. Então, quando a gente consegue fazer uma configuração correta do nosso servidor ou do nosso sistema web, né, isso garante a segurança da comunicação. Então é importante também sempre manter os servidores web atualizados, com as últimas correções de segurança e patches que são fornecidos pelos fornecedores, certo? Mas, como eu disse, aqui é front-end. Isso daqui é mais detalhes em back-end, mas caso você tenha ficado interessado no assunto, caso você goste dessa parte de segurança, né? Tem segurança web, segurança de rede. Então, se você gosta dessa parte de segurança, aqui tem alguns vídeos, certo? Tem esse canal aqui que é muito legal, que eu recomendo se não conhece, que é o Código Fonte TV. Ele tem várias coisas bem interessantes. Eles são dois programadores, dois cientistas da computação, onde eles têm esse canal que tem vários vídeos bem interessantes. Esse aqui é um outro que fala só sobre HTTP, HTTPS, SSL e TSL, da empresa PowerCert. Ok, também é muito bom. E mais um que é do professor Rodrigo Schaeffer, que é um vídeo voltado para concurso. Então é bem legal esse vídeo porque ele fala sobre esses protocolos e certificados e fala algumas questões de concurso que caem nos concursos. É bem legal. E aqui está o resumo da aula de hoje, onde nós vimos basicamente sobre HTTP, HTTPS, vimos um pouquinho de criptografia, da segurança, né? E dos certificados que são utilizados o SSL e TLS. E por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver a estrutura básica de uma página web HTML. Então aqui nós já começamos a ver um pouquinho de front-end na sua programação, ok? Então, até lá!